Amém. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é bom e a sua bondade dura para todos sempre. Quero louvar a Deus por esta casa, agradecer ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Amém. Agradecer a rica oportunidade que já me tem sido dada. Glória a Deus. Né? Estamos aqui debaixo da bênção da nossa pastora Conceição Ribeiro. Amém. Né? Que assim que a irmã me falou, quando eu vi a mensagem, eu tive com ela, falei com ela, ela não me... Eita. Pode ir debaixo da bênção do Senhor. Amém. Né? E eu louvo a Deus porque demorou, irmãos, muito tempo para eu estar no centro do querer e da vontade de Deus para fazer o ID do Senhor. Porque muitas vezes a gente tem o chamado, está ali para fazer o ID do Senhor, mas alguém nos olha e diz que não estamos preparados. E leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. E chega um dia que Jesus diz, basta, chega, vamos logo. Puxa a corda. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas nós vamos estar meditando na palavra do Senhor de 2 Crônicas 7. Amém? Eu quero louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus é bom. Glória, glória, glória. Eu estava meditando em outra Bíblia, porém ela é pesada. E logo eu direi aos irmãos porque eu não estou com a Bíblia pesada. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu vou louvar rapidinho, a gente vai meditar Glória a 2 Deus. Crônicas 7,14. Amém? Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu A coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combatir o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória, Amém, glória, igreja. glória. Amém. Tem uma coroa de Deus Amém. preparada para mim
e para você. Amém. Aleluias. Mas é necessário que nós venhamos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluias. Para que o nome do Senhor, ele possa ser glorificado em tempo e em fora de tempo sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor Deus diz, amados, que o reino de Deus não é comida, aleluias, o reino de Deus não é bebida, louvado seja Deus, mas é poder, é graça, é paz no Espírito Santo, aleluias. E às vezes nós vimos para Jesus, aleluias, não temos nada, mas achamos que temos tudo. E aí quando o Senhor começa a tirar aquilo que a gente pensa que é o nosso tudo, para que Ele acrescente o que realmente é tudo, a gente começa a questionar. Porque quando eu estava lá no mundo não era assim. Porque quando eu estava lá no mundo não acontecia desse jeito. É óbvio. Em trevas nós não vemos nada. É agora na luz que a gente vai começar a contemplar. Glória a Deus, aleluia. Agora que a gente vai começar a contemplar. Estávamos cegos e viemos para a luz. E agora na luz, o Senhor vai nos ensinar a caminhar e nós vamos começar a entender o que realmente vale a pena ou não está em nossas vidas. Ainda que os nossos olhos, ele contemple e diga, é isso aí que eu quero. Se não for o bom de Deus, o melhor de Deus para nós, prepara o coração porque ele vai te dar. E é difícil a gente dizer isso, mas é necessário. É verdade. Senão, imagina, não dorme. Jesus não deixa. Aperta a mente, como dizem por aí, até umas horas. Então vamos lá ler a palavra, mas antes de ler a palavra, meu irmão, Deus quer que você desça na oração. Bem, e ore. E peça a Deus muita sabedoria, porque o que Ele vai fazer na sua vida, você vai precisar de muita sabedoria. Revista-se de toda a armadura de Deus. Porque vem tempos aí em que, como Estevão, você vai precisar ser muito corajoso para falar tudo que Deus lhe mandar, sem tirar um ponto e nem um ouvido. Então come o rolo e se reveste, porque o tempo é agora. Porque o que Jesus vai fazer aos olhos de muitos vai ser estreito. Para Ele, Senhor. Porque Deus é dono da terra, usa quem quer. E pronto, acabou. Se alguém não gostar, vai ter que contender com Ele. Eu também não era escolhida para nada. Misericórdia. Mas Jesus, é assim que Ele faz. Então desce na oração, no revestimento e come o rolo. Porque Jesus está com pressa. Né? Ele disse que Ele está com pressa. Eu ia deixar para depois, mas Jesus fala logo. Você tem costume de esquecer das coisas, então fale logo. Glória a Deus, aleluia. Que Ele me aperta, igreja, amém? Amém. Nós vamos meditar do capítulo 7, a partir do 11. Amém? Aleluia. Deus aparece a Salomão. Louvado seja Deus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus,
ainda, meu Deus, diante da tua santa e gloriosa presença. Eu quero render graças ao Senhor, meu Pai, pelos teus feitos e maravilhas. De acordo com a oração, meu Pai, que foi feita, meu Deus, pela tua filha neste lugar, meu Senhor da glória, em favor da minha vida, em favor da tua igreja, eu lhe peço, fala conosco, para que o seu nome continue a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, eu fui chamada muita atenção nesse texto. Quando a irmã me falou, eu estava meditando em outro texto. E aí eu disse, opa, já tem uma palavra. Mas aí quando eu me ajoelhei, eu disse, Deus, realmente eu tenho uma palavra, que eu estou a meditar nela esses dias, mas e o Senhor, o que quer que eu leve para o povo? E aí o Senhor me deu essa palavra. E eu disse, pronto, vou descansar nessa, que essa daqui o Senhor está preparando para outro povo, e vamos cá. E aí eu vim meditar, e o Senhor me chamou a atenção, que foi depois que Salomão fez o que intentou fazer, que o Senhor apareceu para ele. E a gente quer que o Senhor apareça antes. O Senhor já nos deu uma missão desde o começo. E de pregar o Evangelho. Já nos deu. Você já conheceu Jesus, você já tem alguma coisa para fazer. Irmã, eu não sei pregar, mas você sabe contar o seu testemunho? Você sabe dizer que Jesus cura, salva, liberta? Então você já sabe fazer alguma coisa. Não quero dizer que você já vai sair no campo afora. Não assim. Mas sempre que alguém chega e assenta junto de nós, a gente conversa sobre alguma coisa. É no ônibus, é no metrô, é numa praça. E por que não falar algo sobre aquele que nos salvou e que está pronto para salvar aqueles que queiram ser salvos? Porque não são todos que querem ser salvos. Como a irmã relatou aqui, o outro decidiu lá que queria ir para o inferno. Porque o inimigo provavelmente achou lugar na vida dele para dizer ele que o inferno era aqui. Então ele estava querendo dizer que queria ficar por aqui mesmo. Porque ninguém, sem consciência, irmão, diz que quer ir para o inferno. Nem que você nunca tenha noção do que vinha a ser o inferno. Só o nome feio que é. As pessoas não querem ir para aquele lugar. Quando alguém convida a gente para ir em um bairro que a gente nunca viu aquele nome assim, né? Uma vez que falou assim, irmã, vamos lá no Trumbogi. Eu falei, mas onde é isso? Ô, irmã, Trumbogi, onde é isso? Porque, para a gente não conhecer o nome e suar pesado, a gente já cria aquela expectativa. Onde é isso? Lá tem ônibus, caso eu precise voltar para casa. Onde é que pega o ônibus? O ônibus passa por onde? Porque todo mundo que pensa em algum lugar, pensa também em voltar de lá. Só que o inferno não volta. Quem ganhou o inferno nunca achará o céu, e vice-versa. Porque há um abismo entre um e outro. E não estaremos lá para vir socorrer quem está cá, e quem está cá não vai lá afligir. Não existirá isso. E Salomão, ele fez o que intentou no seu coração, na casa dele e na casa do Senhor, e o Senhor lhe apareceu. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele e disse que ouviu a oração dele e que escolheu aquele lugar para ser casa de sacrifício. Não foi casa de festa. Não era para ser a casa da festa. Afinal, ele tinha feito grandes coisas. Então era galardão, mas foi casa de sacrifício. Que sacrifício é esse? Obedecer mesmo. Orar mesmo. Jejuar mesmo. Consagrar mesmo. E negar a si mesmo. É estreito e apertado. O Senhor nos chamou como essa casa de sacrifício. Ele veio morar dentro de nós. Nós somos a casa, a morada do Senhor. O templo do Espírito Santo que somos nós. Somos essa casa de sacrifício. Porque a vida do cristão não é bonança, não. Ainda vai ser. Há aqueles que venceram. Mas não é bonança.
Todos os dias uma peleja. Todos os dias um leão. E todas as horas um conflito interior. Toda hora você briga com você mesmo. Porque eu não fui, ou porque eu fui. Ai, meu Deus, porque eu falei assim. Ai, meu Deus, porque eu não falei. Ai, meu Deus, porque eu dormi até agora. Não era para eu ter levantado para orar. Ai, pai, eu estava tão cansada. A gente vive assim. É o sacrifício do serviço que temos prestado ao Senhor e que temos que prestar. Quando recebemos o chamado de Deus, ninguém estava pronto. Porque não tem ninguém pronto para nada. Como o Senhor falou aqui, a gente tem que se preparar para muitas batalhas. A irmã estava falando aqui e eu disse, é verdade, Senhor. Sexta-feira, foi sexta? Não, foi quinta. Quinta-feira, acabei de botar o pé dentro de casa. Meu pai estava lá, em um problema só. Meus sobrinhos, lá, corre para lá, corre para cá. E a gente vai pegar um para dar banho, para arrumar, para ir para a escola. Em pleno meio-dia, chegou uma criatura no portão chamando uma vizinha para fazer uma oração por ela. A vizinha viajou. Aí ela falou com minha mãe, chame aí sua filha, que sou eu e a outra. Aí eu disse, meu Jesus, é brincadeira. E aí quando eu olhei, eu falei assim, mãe, desce lá de não manda subir não, desce. Aí eu disse, ela disse, irmã, faça uma oração por mim, que eu estou uma perturbação na mente. Em pleno meio-dia. Eu disse assim, você vai fazer uma coisa agora. Eu vou orar por você, mas você vai lá na casa da pastora. Aí ela pegou, foi para a casa da pastora, pegou o celular e disse, pastora, eu mandei a ovelha aí, porque ela veio aqui, eu não tenho condições nenhuma de orar por ela, que tem uma confusão aqui dentro de casa. E eu sabia disso. E assim que orasse, ela ia me deixar. E já tinham lá nessa situação. E aí ia ser um rebuliço, eu não tinha pessoa. Sozinha não tinha. Eu falei, Jesus, vai ser um problema, porque um dia ela chegou lá, eu mais minha irmã foi orar, manifestou, ficamos quase 3 horas de relógio, que a gente primeiro deu a palavra, explicou a ela que ela precisava se colocar na posição para aquela situação parar de acontecer. Ficamos mais de 1 hora discipulando ela e consolidando. Daqui a pouco eu disse, agora nós vamos orar e você vai para sua casa. Quando falou em vamos orar, quando levantou a mão já possuiu. E aí saía um e entrava o outro. Saía o outro e entrava o outro. Graças a Deus que nesse dia eu estava de equipe. Meu irmão estava na casa dele do lado, meu irmão veio, minha irmã desceu e a gente pegou na cozinha de manhã e resolveu a situação. Então, toda vez que ela está, ela corre lá para casa, porque ela sabe tudo isso. Só que eu mandei para a casa da pastora, porque a pastora está em casa do pastor. Chegou aqui a pastora, menina, ela chegou aqui. Quando eu vi que já ia manifestar, eu orei e disse, vá para sua casa e amanhã eu venho para o círculo de oração. Porque a pastora também estava sozinha com a filha deficiente. E quando manifesta na vida dela é problema. Uma pessoa só não dá conta. Porque quer quebrar as coisas, quer jogar a mesa para cima, é uma coisa de louco. Então tem momentos que mesmo a gente preparado sozinha não dá. Tem que pedir reforço. E na cozinha, Jesus amado, quer pegar os copos em cima da mesa, é loucura. E aí foi para o círculo de oração ontem, sentou, no louvor não levanta, na palavra não levanta, o tempo todo sentado. Falei, levanta para adorar. Aí, quando o pastor pregou, o pastor disse, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Ela levantou a mão e falei, de novo. Toda vez que ela me perguntou, ela aceita Jesus, mas tudo bem, Jesus está pronto para receber. Quando o irmão levantou a mão, já estava lá a situação. E aí foi aquela luta, resolveu para a glória de Deus. Não fez o escândalo, graças a Deus, não fez o barraco, mas ficou. Isso é problema, porque precisamos se colocar na posição. A casa do sacrifício precisa viver o sacrifício. Senão o outro lá vem, entra, e aí é o talude, irmãos.
É outro problema. E é grande, grande, grande. Então Salomão, depois que fez tudo, o Senhor Deus disse, apareceu para ele e disse: eu escolhi para a casa do sacrifício. E nós fomos chamados para isso. Irmãos, o Senhor falou comigo há uns 15 dias atrás que o boi, ele conhece a manjedoura do seu dono. E o jumento, o seu possuidor. Mas que o povo dele não conhece a ele. E eu fiquei o tempo todo, no dia que eu estive aqui, eu até deixei essa mensagem de uma oportunidade. E eu não paro de meditar, porque o Senhor Deus disse que nós temos que seguir, prosseguir, conhecê-lo, para que venhamos crescer cada dia em graça e conhecimento. Para a gente saber quem é o nosso adversário, a gente precisa também saber quem é o nosso Deus, porque o nosso Deus nos revelará. Porque se Ele mesmo fosse mostrar como Ele é, Ele vai nos enganar. Então, quando a gente conhece Deus, tantas e tantas vezes o Senhor tem feito isso. Eu cheguei em um lugar, minha irmã, isso tem uns 6, 8 anos atrás, e uma irmã dizia assim, eu era nova na fé, a irmã dizia assim: irmã, mas eu vi o demônio fulano, o demônio fulano. Eu falei: meu Deus, essa irmã velha é demônio, viu? Eu não quero essa experiência comigo, não. Mas eu fiquei curiosa. Oh, Deus, e aí, eu ousada, eu falei: Jesus, eu bem que queria ver esse demônio daquele. E aí, quando for o dia, eu vinha do trabalho. Quando eu vou descendo a escada rolante aqui na estação Pirajá, uma sexta-feira, o Senhor abriu os meus olhos. Irmão, quase eu voltei para casa andando. Quase eu não consigo nem esperar o ônibus. Porque tinha tanto demônio naquela estação Pirajá. E o que me deixou mais assustada foi que Deus me deu o nome de todos eles. Irmãos, eu olhava assim, eu via o demônio nas pessoas e dizia: o sangue de Jesus tem poder. E Jesus dizia: aí é fulano, ele faz isso, isso, isso. E eu comecei a andar ligeiro, irmão. O sangue de Jesus tem poder, está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Quando eu cheguei na fila, o carro tinha acabado de sair, eu falei: não dá para completar isso. E aí eu fiquei, e aí o Senhor começou a ministrar, que muitas vezes a gente pede e não recebe, porque pede mal. E tem coisa que Ele não deu porque a gente não está pronto. Ele sabia que eu ia suportar, por isso Ele me mostrou um pouquinho. E ainda fiquei assustada. Tanta gente endemoniada. E as pessoas veem aquelas coisas. Não, sem o olhar do Espírito, a gente vê aquilo ali. Às vezes a gente até dá risada, né? Um povo com a veste estranha, com um semblante estranho, umas brincadeiras estranhas, e o povo achando graça. Tudo demônio. E Deus me dava assim um nome, ó. Terrível. Mas nós precisamos seguir e prosseguir em conhecer nosso Deus. Amém, glória. E ter experiências com Ele, igreja. Pela misericórdia de Deus, eu comecei a fazer as coisas de Deus assim aos pouquinhos, ó. Mas não era para eu fazer aos pouquinhos, não. Era para eu não fazer nada. O levante do inimigo era para eu não fazer nada. Pessoas da igreja que diziam para mim que eu não estava pronta, que eu não estava preparada. Quantas vezes, minha missionária? As irmãs chegavam na rua assim e diziam: minha mulher, eu estava em casa orando, eu pedi a Deus uma pessoa para pregar. E Deus me mostrou você prega. Eu dizia: só se minha liderança liberar. E a irmã disse assim: eu vou lhe dar meu número de telefone. Porque Deus mandou eu lhe chamar para pregar um culto de libertação. Eu falei: meu Deus. Mas eu vou. Porque Ele disse que se eu abrir a boca, Ele enche, eu vou. E aí quando eu cheguei na minha liderança, não vai, porque não está preparado. Você vai se desviar. E eu levei anos. E a irmã, antes de eu responder a ela, ela disse: eu sei que você não vai. Porque a sua liderança não vai te liberar, não. Porque eles não confiam no que Deus tem colocado aí dentro de você. E eu fiquei meio assim, eu congregava em um outro ministério, mas eu fui falar com a liderança, não me deixaram ir. E eu fiquei, igreja, assim, ó, Deus mandava eu ir, eles não me liberavam.
Deus mandava eu ir, eles não deixavam. E não me davam oportunidade na casa. E eu perguntava, eu estou em pecado? Não, não está pronta. Não chegou a hora.